Das intimações dentro do processo, vamos dar sequência aos nossos estudos. Olha só, dentro do processo nós temos os atos e temos os termos que acontecem. Reza o artigo 132 que essas intimações devem acontecer por meio eletrônico e devem estar no Diário de Justiça. Intimação, regra, deve ser feita por meio eletrônico no Diário de Justiça eletrônico. Matéria vista e fixada em processo civil também, ok? Observe que o parágrafo único do artigo 132, ele fixa uma vedação, falando que é vedado ao servidor passar essas informações por telefone. Então você não pode, em hipótese alguma, passar esses tipos de informações por telefone, tá? Seja para quem for, porque tudo se dá de forma eletrônica. Observem que todos os despachos, decisões interlocutórias e sentença devem ser encaminhados então para esse Diário de Justiça eletrônico dentro do prazo de 3 dias, a partir do momento que foi devolvido os autos em cartório. Devolveu os autos em cartório, prazo de 3 dias para encaminhar ao Diário de Justiça eletrônico. Este mesmo prazo eu aplico para fim de cumprimento de intimação por meio eletrônico. Então a intimação do meio eletrônico é nesse sentido, também 3 dias, tá bom? E ainda, observem que toda vez que eu falo de intimações de atos ordinatórios, lembrando que atos ordinatórios são aqueles atos comuns, né? Corriqueiros dentro de um processo. Qualquer que seja o meio que foi empregado ali, eu preciso que não tenha ambiguidades nem omissões e que todas essas intimações possam conter, olha o inciso 1, a intimação deve conter o número dos autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente e o nome das partes, né? Trazer informações. O inciso 2, ele já coloca resumo da transcrição daquilo que deve ser dado conhecimento. Estou dando conhecimento do quê? Referente a quê? É isso que deve constar ali também. Deve constar o nome do advogado, das partes, com o número das respectivas inscrições na Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Que seria o número da OAB. Então, ela é concisa, essa intimação ela é objetiva, só que ao mesmo tempo tem que trazer as informações de forma clara e objetiva, com todo o conhecimento, com todas as informações elencadas aqui. Tudo bem? E ainda ele estabelece, olha, nessas intimações, quando você tiver qualquer das partes, né, estiver presente por mais de um advogado, olha só, mais de um advogado, o ofício fará constar o nome de qualquer subscrito da petição. Se tem 4 advogados, ele pega qualquer nome lá e beleza. Ou da primeira intervenção nos autos, quem foi o primeiro que se manifestou, tá? Agora, se houver indicação, então de repente o Alex foi lá, fez uma petição inicial e falou assim, olha, eu gostaria que todas as publicações, intimações, saíssem no nome do meu escritório, saíssem no nome do meu sócio, e aí eu especifico. Se eu fiz essa solicitação, então olha só, a não ser que parte indique outro ou no máximo 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que pertença, tá? Então é possível a indicação? Sim, é possível a indicação de pelo menos 2 nomes. Isso daqui de forma bem clara e estabelecida no artigo 135. Quando você publica decisões interlocutórias e sentença, você vai publicar apenas a parte dispositiva. Você lembra que quando a gente estudou processo civil, a sentença é dividida em 3 partes? Relatório, fundamentação e dispositivo. Quando você publica, você vai publicar apenas a parte dispositiva, que é o resumo da decisão do juiz. Tudo bem? Atos ordinatórios e despachos deverão ser resumidos com os elementos necessários, né? Contendo as informações da ordem judicial e tudo mais. De novo, será publicada apenas a parte dispositiva, então segue a mesma regra,
quando você tiver decisões que foram proferidas de natureza disciplinar, processos de dúvida, podendo inclusive o corregedor geral, olha só, corregedor geral, se entender necessário, determinar a sua publicação integral após o trânsito em julgado. Então, via de regra, nesses de natureza disciplinar, eu vou publicar apenas a parte dispositiva. Porém, se o corregedor geral da Justiça entender de forma contrária, o que eu faço? Após o trânsito em julgado, olha só, após o trânsito em julgado, eu faço essa publicação aqui tranquilamente, sem nenhum problema. Tá bom? Feita todas essas observações, eu ainda estabeleço contigo que a regrinha do 132, do 136, olha, se vocês não observarem a ordem da publicação, o nome das pessoas, e causou prejuízo, o Alex pediu para sair a publicação no nome do João e não saiu, vai ser considerado nula tudo isso, tá? Então o artigo 136, ele fixa como pena a questão da nulidade. Tomar muito cuidado com isso. Agora, se da intimação ocorreu erro ou omissão do elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação, tá? Então, se houve erro ou omissão, não precisa esperar o outro reclamar. Vai lá e o que você faz? Imediatamente, olha o que diz o 138, imediatamente você vai, retifica e faz uma nova publicação. E aí você encarta nos autos da cópia do ato incorreto, né? Falando, olha, publicou isso daqui incorreto, mas agora estamos publicando o que está correto. Tudo bem? Agora, se você tem publicação de autos em segredo de justiça, nessa situação deve constar apenas as iniciais das partes. As iniciais das partes. Tudo bem? Então, processo com segredo de justiça deve constar apenas as iniciais da parte. Muito bem, muito bem, muito bem. No 139 ele fala que não é só o nome que você deve publicar. Você deve publicar também valor de taxa judiciária que deve ser recolhida, objeto de cálculo, como que foi feita, todas as informações ali, tá? Mesma regrinha do parágrafo único, quando ele fala da publicação relacionada aí às contas. Essa é a regrinha do 139. Alex, tem que ter certidão para quando eu publico no Diário de Justiça Eletrônico? Sim. As publicações, gente, elas devem ser sempre certificadas nos autos. Elas devem ser sempre certificadas, independentemente da juntada do exemplar impresso. Então você não precisa trazer a comprovação da juntada do exemplar. Você não precisa fazer isso, mas você precisa certificar tranquilamente, tá bom? Agora olha a regrinha do 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças no Diário de Justiça Eletrônico será documentado pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada pelo sistema. Se houve impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha ao pé, ou se não houve espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado, tá? Em resumo, foi para o Diário de Justiça Eletrônico, gerou um protocolo, gerou um número, gerou uma certidão automática, coloque no processo. Devida ao processo. O seu trabalho como escrevente consiste apenas nisso, né? Dar vida ao processo. Dar vida ao processo. Tudo bem? No 141, ele fala das exigências das intimações por edital, falando o que deve constar, né? Você pode dar uma lida ali. Observe que ele também menciona a questão da certidão, que precisa ter. Não tem nada de extraordinário que a gente precisa aqui destacar. Depois você vai dar uma boa lida, né? Nas questões de certificação por
intimação por edital, 142, e agora uma parte que eu considero muito importante para a sua prova da VUNESP, consulta e carga de autos. Percebam que eu estou indo numa ordem, né, seguindo, porque eu penso assim, eu estou gravando o curso passo a passo, então eu penso que você está vindo comigo e lendo. Aquilo que eu preciso destacar, aquilo que eu preciso dar um toque, eu vou e destaco com você. Aquilo que eu considero, bom, batido, muito baba, você está lendo, tá certo? Agora, esse aqui é um capítulo que a gente precisa cuidar, ter muito carinho, que é relacionado à consulta dos autos e carga do processo. Por isso eu deixo para gravar no nosso próximo vídeo. Vem comigo.